Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. Vale dos Sinos é o 26526 nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. O nosso convidado é um adolescente, antigo amigo, o professor, né, diretor da Escola Magaldi de tiro, Dempsey Magaldi. Tudo bem, Dempsey? Tudo bem, Ricardo? Prazer conversar aqui com o teu programa, com os nossos telespectadores aí, contigo também. O Dempsey, nós conversamos há uns dias atrás sobre novas regulamentações que viriam do Ministério da Justiça em relação, em especial, aos CACs, os colecionadores, os atiradores e caçadores, né? É isso, né? Isso mesmo. CACs. E como é que estão as novidades? O que surgiu de novo? Olha, o ministro deu uma entrevista recentemente, né, nos todos os meios de comunicação, na mídia nacional, informando, né, e entregou ao presidente, ou queria entregar, ou entregou ao presidente a minuta do decreto. Então, nós já temos concluído essa fase do grupo de estudos, né? Pessoas que participaram desse grupo de estudos fizeram já em redes sociais comentários a respeito do que foi tratado e do que foi colocado nessa minuta, né? E nós temos aí algumas críticas já antecipadamente, mesmo antes do decreto ser conhecido publicamente, assinado, publicado ou entrar em vigor. Ele precisa ser assinado pelo presidente para que a gente possa oficialmente ter as informações. Mas o que a gente tem ali já como certo, a partir dos comentários que nós temos de pessoas que participaram desse grupo de estudos, é de que vão ser estabelecidos 3 níveis para os CACs, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. E esses níveis, Ricardo, eles vão regular quantitativos de armamento, munição, restrição de calibres, quantidade de armas, quantidade de munições para treinamento, né, a partir daquela base que se estabeleceu, né, de 600 tiros por ano por arma para cada CAC, né, o que já é uma quantidade razoável, né? Claro que nos níveis 2 ou 3, por exemplo, pessoas que participam assiduamente de competições, de atividades de prática esportiva natural, necessitam de uma quantidade maior. Mas aquela pessoa que faz treinamentos eventuais, esporádicos, que não é aquela pessoa que está, vamos dizer assim, cotidianamente, rotineiramente treinando no seu clube de tiro, ela vai ser contemplada já no nível 1, né, com essa quantidade, com esse quantitativo de tiros. Está sinalizado aí que, né, pelo ministro, pelos seus comentários, de que não haverá confisco de armas, tá? O que haverá, o que deve haver, Ricardo, é a apreensão, né, que já foi anunciada, que está sendo localizada, estão sendo apurados isso pela Polícia Federal, a localização de apenas 6.600 e poucas armas, de um total de um acervo de quase 1 milhão de armas, né, ou parece que 1.300.000 armas, né, que é o total que foi recadastrado, né? Mas vamos ficar com esse número aí, eu não sei exatamente, vamos ficar com esse número de 1 milhão. Tá? Esse universo de 600
6.600 armas não cadastradas é uma vírgula dentro desse universo de 1 milhão de armas aí recadastradas. Né? E estas armas vão passar por um processo, né? Porque elas estão, a partir de agora, desse instante, elas estão realmente irregulares. Tá? Eu quero esclarecer aos nossos telespectadores aí que podem estar apreensivos com relação a essas informações e podem estar assim, bom, será que eu sou um desses 6.600 armas e não estão cadastradas? Né? É importante salientar, Ricardo, para os nossos telespectadores, esclarecer, que as armas que precisariam ser cadastradas são aquelas adquiridas de maio de 2019 para cá. Tá? Ou seja, durante todo aquele período do governo Bolsonaro. Tá? Então, assim, ó, quem adquiriu armas anterior a esse período e já estavam registradas no SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é onde os CACs registram, não precisa recadastrar. Ou seja, quem comprou arma em 2018 ou quem registrou na Polícia Federal, mesmo depois de 2019, não precisa recadastrar. Tem gente que é CAC e preferia registrar a sua arma em vez do acervo no Exército, na Polícia Federal. É um arbítrio de cada um. Claro que essa arma registrada na Polícia Federal, ele não tem direito à guia de transporte para treinar no seu clube de tiro, ele precisa ter com ela registrada no Exército, ele não tem licença de transporte com ela, tá? Tem apenas que manter ela em seu domicílio e não pode levar essa arma ao clube de tiro para praticar, a não ser com uma licença especial, específica, com data específica, aonde a Polícia Federal dá uma autorização naquela data, naquele horário, naquele dia, para que a pessoa vá até o clube treinar. Se não, essa prática que permite que tu vá quando tu quiser, né? Durante o ano todo, nos horários em que o clube funciona, e tu resolva levar e trazer a tua arma, tu tens essa liberdade como CAC se ela estiver registrada no teu acervo do SIGMA. Tá? Se comenta alguma coisa também em relação à competência que esse decreto poderá ou não trazer, mas nós não temos essa informação de uma mudança de orientação em relação à fiscalização, né, de passar algumas atribuições que hoje são atribuições do Exército para a Polícia Federal. Se o decreto trouxer esta previsão, essa regulamentação, né, de pronto nós já teremos aí uma discussão sobre a inconstitucionalidade dessa medida, porque o decreto não pode alterar a Lei 10.826, que é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época em que a Lei 10.826 foi sancionada. Então, nós não podemos... um decreto, né, tem uma hierarquia e ele pode apenas regular a lei, ele não pode alterar a lei. Tá? Então, se houver alguma medida nesse sentido, que não for de regulação, mas for de modificação, certamente haverá uma impugnação nesse sentido. Mas olha, sinceramente, Ricardo, eu acredito que isso sejam boatos, sejam comentários, mas acredito que o presidente, nem o Ministério da Justiça e muito menos talvez o grupo de trabalho iria apresentar uma modificação nesse sentido, sabendo que sobejamente isso seria declarado inconstitucional. Ele não pode alterar ou modificar a lei federal. O Dempsey, então, em tese, vamos lá, não estava tão ruim como a gente imaginava antes, né? Que tinha o atirador, o Orlandini, tá? Eu sou um CAC, tá? Para quem não sabe, eu sou um CAC, eu sou há muito tempo e regular e com carteirinha e tudo, tá? Tudo certinho, minha carteirinha tá vale. Mas eu não dou 100 tiros por dia, né?
O que que eu Claro. faço? Dentro, eu acho que a minha média sempre foi uns 40, 50, 60 tiros por mês. Que eu ia lá no clube, encontrava contigo, tomava um cafezinho, conversava com a turma lá, eventualmente fazia um curso lá que tinha um treinamento para os CACs lá que tu desenvolve lá no clube, um curso de segurança, um curso de como se portar em casa, de como limpar as armas. Aliás, tem um curso aí muito legal aí que está para aqueles que são atiradores, né? São CACs registrados aí, muito bacana, né? De como limpar a arma, é muito importante isso, a manutenção da arma, saber limpar a arma, né? E lá na Escola Magaldi se ensina muito bem a fazer isso aí, a desmontar a arma, como lubrificar ela, que tipo de produto utilizar, e tem até um combo junto, que já recebe Claro. junto com esse curso, né? A orientação, Ricardo, ela é fundamental. Não é só apenas praticar tiro, ou se dá 100, 200, ou a quantidade de tiros. Tá? É o manuseio da arma, é o local de guarda, é a manutenção, tá? A munição que tu usa, os acessórios, o teu coldre, acessórios que tu usa na arma, tipos de munição, balística, né? São conhecimentos, são práticas que a gente transmite isso em cursos regulares. Tá? Nós temos, paralelamente, aqui no Magaldi, aí abordamos em palestras, né? Com dicas de segurança, de comportamento, para que a pessoa reduza a sua vulnerabilidade, porque a pessoa. Então, não é só a prática de tiro ou esses quantitativos. A proposta de um clube de tiro para um CAC, né, pelo menos aqui na Magaldi, nós trabalhamos com este conceito, né, é de qualificação de um usuário de arma. Né? Além da qualificação e do conhecimento técnico que ele tem que saber, através da sua prática regular, com um instrutor credenciado, habilitado, formado para lhe passar toda a segurança nesse treinamento, né? Além disso, nós precisamos adotar condutas, né? Em relação a nós, em relação à nossa família, em relação às nossas atividades de rotina, né? Se eu vou para o sítio, se eu vou para a praia, se eu vou viajar, se eu estou aqui, por exemplo, lidando na internet, em redes sociais, se eu estou simplesmente na internet fazendo pesquisas, né? Eu posso estar sendo hackeado, eu posso estar sendo clonado, né? Eu posso estar recebendo mensagens de golpistas, de estelionatários, de fraudadores, né? De pessoas que estão tentando nos vilipendiar de alguma forma, né? Ou através de um golpe, ou através de uma situação que a gente se exponha na rua ao dirigir, ao caminhar, ao se deslocar, ao fazer as nossas tarefas do dia a dia. E o que a gente faz aqui? A gente cuida de tudo isso, porque isso pode desembocar aonde, Ricardo? Pode desembocar, se tu houver uma abordagem de assalto, tá? Pode desembocar na necessidade de tu vires a empregar a tua arma em legítima defesa. Tá? Mas isto, tá, é uma situação que a gente considera excepcional. Não é a situação de assim, olha, tem uma ameaça, eu tenho uma situação de risco, eu já resolvo com a arma. Não, a maioria das situações a gente consegue debelar com procedimento, com atenção, né? Não estando distraído, não se expondo em situações de risco desnecessariamente. Né? Então, nós damos uma série de dicas, promovemos palestras abordando todos esses assuntos e orientando ao usuário de uma arma de fogo o que é legítimo ele fazer, porque ele tem que saber os limites da legítima defesa, né? Ele tem que conhecer tecnicamente aquela arma, para que aquela arma, quando que ela pode ser usada, ele tem que saber analisar um cenário para saber se ele pode usar a arma naquelas circunstâncias ou não, ele tem que saber avaliar os riscos para decidir, tomar a sua decisão de tiro. O que é a decisão de tiro? Aquele momento crítico aonde tu tens que avaliar se tudo aquilo que tu treinou, que tu aprendeu, que tu conhece, que tu sabe, é adequado ser empregado naquele momento. Porque, às vezes, Ricardo, a melhor decisão pode até ser
esquecer que tu está armado, que tu tem um treinamento, porque aquelas circunstâncias que tu está ali, ela não é adequada para o emprego de arma. E isso a gente chama de quê? Decisão de tiro. E o que nós aqui na Magaldi fizemos? Nós passamos todo esse tipo de orientação. Nós, através de palestras, através do curso que eu ministro com dicas de segurança, de comportamento, de conduta. Né? Por quê? Porque aí tu vais conseguir aplicar o que a gente chama de filtros, né? Existem aquelas 3 circunstâncias aonde a evolução de um criminoso pode ir. Ou seja, a vítima ela pode ser proativa, preventiva ou reativa. Né? Então, para ela não precisar ser reativa, que é o grau máximo do conflito, né, do confronto, mas que muitas vezes pode acontecer até por uma discussão de trânsito ou por um xingamento de rua aí tão simples, um bate-boca dentro de um bar, ou simplesmente desavença, né, de pessoas com pessoas, né, pode haver. Agora, quando a gente é proativo, Ricardo, o que acontece? Proativo é aquele camarada que está se expondo o menos possível, em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar, né, ele é um indivíduo que age sempre com cautela, mesmo sem identificar a presença de uma ameaça, de um suspeito ou de um risco. E o preventivo é aquele que identifica, e ao identificar uma ameaça, um suspeito ou uma situação de risco, né, ele aprende a como lidar com aquela situação, Ricardo, para não ser vítima, não ser abordado. Né? Porque no momento em que o meliante escolhe o alvo, ele escolhe em função da sua vulnerabilidade, em função da sua fragilidade, em função do seu estado de distração. E se ele percebe que a vítima não está distraída, está atenta e é capaz de se defender, ele não tem por que escolher esse tipo de alvo que não vai lhe favorecer de modo algum. Ele não vai correr risco. Mas, o Dempsey, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana, o 26 e o 526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Nós já voltamos. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o nosso amigo, professor, proprietário, diretor da escola de tiro mais antiga do país, a Escola de Tiro Magaldi, aqui de Porto Alegre, que já tem mais de 40 anos. Aí. O Dempsey nasceu dentro da escola, então ele está com 40 e poucos anos, então ele nasceu dentro da escola, lá com o delegado Magaldi, tal, bababá, então ele é bem novinho. Mas o Dempsey, eu estava falando daquela história, o Orlandini é um CAC convencional, um normal, que eu vou lá 1, 2 vezes por mês, vou ao clube de tiro, eventualmente participo de algum curso que está sendo ministrado lá no curso, lá no clube, como eu falei, por exemplo, de montar, desmontar, lubrificar a arma, dar manutenção, né, cuidar da munição, tudo isso aí. Mas eu dou lá os meus 40, 50 tiros por mês. 600 por ano, tranquilo, está dentro da 4. Qual é o problema que a gente sentia? É que nós temos colegas lá que atiram conosco, companheiros nossos lá que atiram, que são profissionais até da área de segurança, de alguma maneira, são promotores, são juízes, são pessoas ou simplesmente o desportista que gosta mesmo de atirar, gosta de atirar, ok. O cara precisa tirar 100, 200, 300, 400, aí o cara participa de competições regionais e nacionais, o cara, daqui a pouco, 1.000 tiros é pouco para o cara, por mês. Né? Então, eu acho razoável, tá, que existam esses níveis e que se considere
que nem todos os CACs são iguais. Eu não sou igual. Pô, tem os caras lá que são os kids o cara o cara tem porte de arma tranquilo lá. Pô. Ó, gente, ter porte de arma... olha, eu vou dizer o seguinte, tem gente que trabalha na segurança pública, me desculpem, que não poderia ter porte de arma porque ele não acerta tanto que nem alguns outros colegas. Tá? Tem os caras que são os ases do tiro. Ricardo, a tua avaliação é a mesma percepção que vamos dizer assim, não é porque o Bolsonaro fez, tá, muita flexibilização pelo tiro, tá, e nos ajudou, facilitou muita coisa nessa área, que tudo que o Bolsonaro fez, propôs e trouxe é correto do ponto de vista... Estava certo, não. Eu entendo e sempre entendi, não é uma posição hoje, tá? Sempre fiz essa crítica, inclusive em meios de imprensa, publicamente. Algumas vezes também fui criticado por isso, tá? Mas uma das questões que está sendo ajustada pelo decreto, né, ora pelo governo atual, e que me parecem medidas acertadas, né, o Bolsonaro, quando assumiu, por exemplo, ele acabou esses níveis 1, 2 e 3 de CACs, de atiradores, eles existiam anteriormente ao governo Bolsonaro. Bolsonaro aboliu os níveis. Na minha opinião, isso foi um erro. Né? Nós deveríamos ter mantido os níveis. Por quê? Porque esses níveis dizem exatamente isso, que nem todo desportista atirador ele é igual. Tu estás dizendo, tu tens um perfil moderado, vai no clube fazer um treinamento eventual, esporádico, que não é uma coisa assim, o teu objetivo não é profissionalismo, nem competição e nem ganhar competições, mas tem aqueles que sim, eu te diria mais, tu sabe quantos tiros se faz no nível, por exemplo, de um campeonato mundial de IPSC? Tá? 1.000 tiros é o aquecimento antes de entrar numa prova. Ou seja, cada participante ali vai fazer 1.000 tiros de aquecimento. Isso é aquecimento. Tá? Então, tu imagina o que né? 10.000 tiros é ninharia para treinamento. Esses caras dão 100.000 tiros por mês, os profissionais, né? Que a gente fala em profissionais aí porque a mídia fala em profissionais. Não existe atirador profissional como existe, por exemplo, de futebol profissional. Tá? Então, os jogadores de futebol são profissionais. Por quê? Porque eles têm um contrato. Agora, os atiradores, os CACs, todos os atiradores, eles são considerados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, sob o aspecto jurídico, tá? Como amadores, todos, mesmo quem participa de competições. Por que eles são amadores? Porque eles não têm um contrato, um vínculo, eles não são pagos para ser atiradores, como um jogador de futebol é pago para jogar naquele clube que ele pertence. Então, ele é patrocinado. Né? Então, as indústrias, muitas vezes, de armas e munições, né? E acessórios, né? Patrocinam esses atiradores, mas eles não são profissionais, eles não têm salário, eles não têm contrato. Né? Então, isto é o que a Lei Pelé estabelece como atirador profissional. Tá? Então, isso também é um erro que o decreto estabeleceu. Tá? Agora, o anterior, né, no 11.366, que eu espero ser corrigido por esse novo decreto agora que está sendo avaliado pelo presidente. Tá? Por quê? Porque restabelece os níveis e não deve falar em atirador profissional, que não existe no Brasil atirador profissional. Tá? Agora existem os níveis. Então, quem tem nível 3? O ministro já falou que quem tem fuzil, por exemplo, né? O grupo de estudos discutiu se nível 2 ou 3 permaneceriam com o seu fuzil ou apenas o nível 3. Então, isso não sabemos, o decreto é que vai determinar. Mas tu tens toda a razão quando tu afirmas, né, corretamente, né, que os níveis 1, 2 e 3 eles vão corrigir todas essas defecções. Nós esperamos que isso seja
enquadrado corretamente. E, inclusive, a questão do porte de arma, né? Ela poderá também ser regulada, como era prevista anteriormente, né? A Lei 10.826, ela prevê, no artigo 6º, inciso 9, o direito ao porte federal de arma para os CACs, ou seja, não é aquele porte que te autorizava a levar a arma carregada na cintura ao clube de tiro, mas o porte federal de arma que te autoriza regularmente a andar armado, como os policiais, enfim, como todas as categorias profissionais também usam. E vai ser exigido também tempo de clube, tá? Para a progressão de níveis. Tá? Então, por exemplo, anteriormente estava previsto, não sei o que o decreto vai dizer, tá? Para te ser um nível 3, se exigia pelo menos 5 anos de prática no clube de tiro regular. Então, a gente salienta o quê? Tá? Que quem é CAC, quem é participante já das suas atividades no clube de tiro, registrem as suas práticas habituais, registrem em livros, né, que são registrados, registrem as suas práticas em atividades esportivas, em cursos de tiro, em atividades voltadas para essa qualificação, porque é esse ranking, participação em competições, participação em cursos, participação em treinamentos, é esse ranking que vai determinar o nível que tu vai estar, o ranking e o tempo de atividade no teu clube de tiro. Ô, Dempsey, terminou. Passou o nosso tempo. Pô, é rápido, hein, Tia? Mas vamos voltar a falar, eu acho que é importante falar isso aí, tá? E também outras questões, né, voltadas à segurança, que não é só o tiro, né? Não é só o tiro. Eu acho que o comportamento da pessoa, de como se comportar na rua com mais segurança. Pô, o cara vai fazer compras, pô, não fica alguém esperando no carro, e tantas outras coisas que pode se dar de dicas de segurança. Obrigado mais uma vez pela tua participação, Dempsey. Muito obrigado, Ricardo. Estamos sempre aqui e voltaremos sempre que formos solicitados com novos esclarecimentos. Esperamos falar agora, a próxima vez, já com o decreto publicado, que aí a gente vai falar concretamente sobre... Esperamos a publicação desse decreto em breve, em muito curto espaço de tempo. Perfeito, Dempsey. Até um próximo programa. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.